Olá pessoal, como vai? Vamos começar agora mais uma aula de transferência de calor e massa. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da condução de calor bidimensional, ou seja, condução de calor 2D, certo? Na última aula eu disponibilizei para vocês o conteúdo relativo à resistência térmica, resistência de contato, método das diferenças finitas, entre outros assuntos. Então é importante você estar atento aos conteúdos já disponibilizados para um bom andamento da disciplina. Nós tratamos também, no início, nas aulas presenciais, a respeito da condução de calor unidimensional, certo? Voltando aqui um pouquinho, nós também definimos a equação da difusão térmica, né? Então essa é a equação que denota os fenômenos de condução térmica em X, Y e Z, onde nós temos um termo relativo à geração de energia e relativo ao acúmulo. Então, as somas das energias que entram e que saem em todas as direções, mais o que é gerado dentro do volume de controle é igual à energia acumulada. Fizemos várias simplificações, considerando que não há acúmulo de energia, porque o regime é estacionário, então não há uma variação ou dependência do tempo. Não há geração de energia no volume de controle também. E para uma análise unidimensional, não há condução em Y nem em Z. Então ficou apenas essa fração. Hoje nós vamos analisar a condução de calor em regime bidimensional. Então nós vamos ter parcelas em X e em Y, tirando o termo de geração e de acúmulo de energia. Trazendo a equação para cá, a equação da condução de calor bidimensional, x e y, a gente primeiro precisa fazer algumas considerações. Então, considere aqui um sólido, né? Ele é longo, prismático, na qual ele vai haver a condução de calor bidimensional entre essas duas superfícies aqui, superfície T1 e superfície T2. Nós temos que a temperatura da superfície T1 é maior que da superfície T2, então vai haver um fluxo de calor, né? Ele não é mais um fluxo retilíneo, ou seja, constante, ou seja, uma reta, perdão, ao longo aqui de x. Vai haver, né, uma certa inclinação aqui entre os dois eixos, ou seja, uma componente em y, vai haver uma derivação aqui em y e em x. E aqui nós estamos vendo apenas a linha de fluxo de condução de calor, que é a resultante de ambas, certo? Então nós temos esse vetor aí. Como que eu resolvo esse caso aqui de condução bidimensional? Então existem várias abordagens, tem abordagens gráficas, numéricas. Eu já disponibilizei a aula sobre diferença finita, tá? Então você já tem uma abordagem para a solução da condução de calor por diferença finita. Claro, nós podemos usar métodos como elementos finitos, elementos de contorno, entre outros. Mas sabemos que muitas vezes, né, a solução da equação de calor para o caso bidimensional não é trivial, porque a gente às vezes não consegue empregar uma solução analítica, ou por essa solução analítica empregar muito esforço, porque vai depender muito das condições de contorno do problema, a geometria ela pode ser complexa. Então, buscando o modo mais simples de analisar a condução bidimensional, que ocorre entre duas superfícies, aqui no caso T1 e T2, que estão mantidas, né, a diferentes temperaturas, a gente vai empregar o fator de forma S. Tá? Então, o fator de forma S é uma das soluções da equação de calor bidimensional, que já vem tabelada, porque engenheiros e cientistas trabalharam na solução da equação de calor para casos específicos da engenharia. Então, a gente consegue determinar a taxa, assim como o fluxo de calor, usando, né, os fatores de forma disponíveis na literatura, certo? O fator de forma, ele unicamente depende da geometria do sistema em análise, e a unidade de medida de S
é unidade de comprimento, que é metro. Tá? Então, essa é uma simplificação que muitas vezes facilita o trabalho da engenharia, pois muitos dos casos de engenharia já se encontram tabelados em materiais como esse que eu vou mostrar para vocês. O livro do Sendel, de transferência de calor e massa, traz na tabela 3-7 do capítulo 3 diversos fatores de forma. Aqui nessa outra imagem foi obtido diversos fatores de forma obtidos do autor Incrópera no livro Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. Então vocês podem obter os fatores de forma com base nos casos de engenharia ou de aplicações de vocês. Então imaginemos aqui que nós temos uma esfera que está com sua superfície T1, ou seja, nós temos uma superfície isotérmica, a mesma temperatura, está enterrado. E aqui nós enterrado e a superfície T2 é diferente da superfície dessa esfera. Então vai haver, né, um fluxo de calor aqui. Então tem algumas restrições que precisam serem analisadas para poder aplicar o fator de forma. Então, para utilizar o fator de forma dado aqui, por exemplo, essa distância Z aqui que a esfera está soterrada, ela tem que ser maior que o diâmetro da esfera dividido por 2. Isso a gente precisa analisar para vários outros casos, como uma tubulação que está soterrada, tem várias restrições. Aqui nós temos um cilindro vertical, que também está enterrado, entre outras condições. Tá? Então, partindo disso, eu trouxe um exercício para que a gente possa praticar e como utilizar isso. Vou ler para vocês o enunciado. Em uma região fria, a temperatura do solo atinge 0 graus. Então, essa é uma temperatura do solo, T2, que está a 0 graus numa determinada época do ano. Há uma tubulação de água, né? Uma tubulação de água não é, aqui no caso é uma tubulação de água. Então há uma tubulação de uma casa que está enterrada horizontalmente, a 2 metros abaixo do nível do solo. Então Z é igual a 2 metros. E a temperatura do solo atinge aí 0 graus, uma determinada época do ano, e temos uma tubulação residencial enterrada a 2 metros. O solo ele tem uma condutibilidade térmica, que no caso aqui é 40 watts por metro grau Celsius. E aqui é fornecido o diâmetro dessa tubulação, que é de 20 centímetros. Sabendo que o sistema de aquecimento de água da residência fornece 1000 watts por metro linear de tubulação, determine qual a temperatura da água. Então, nós estamos buscando a temperatura da água, considerando essas condições de contorno. Temperatura do solo a 0 graus, esse fornecimento de energia térmica de 1000 watts por metro linear de tubulação, dado pelo sistema de aquecimento. Então, para a gente começar a usar a equação anterior, que é Q, que é igual a S, vezes a condutividade do meio, vezes T1 menos T2, nós sabemos o K, 40 watts. Nós temos os valores, o valor de Q, que é o do fluxo de calor, né, fornecido aí. Só que nós não temos o T1, que é a temperatura da água. Vamos considerar, né, que a temperatura da água é igual à temperatura da superfície da tubulação, que é igual a T1. Mas temos T2, que é a temperatura do solo. Também, para finalizar, a gente precisa determinar, aqui no caso, o fator de forma para esse caso em questão. Então vamos buscar na literatura, né, nas tabelas dos livros, uma solução para esse caso. No livro do Sendel, a gente obtém para esse caso em questão a equação do fator de forma S, que é igual a 2π vezes L, ou seja, 2π vezes o comprimento da tubulação, dividido por Ln, 4Z dividido por D, ou seja, Ln, logaritmo natural de 4 vezes a distância de aterramento, por D, que é o diâmetro da tubulação. Obviamente tem a restrição aqui. O comprimento da tubulação tem que ser muito maior que o diâmetro dela. O exercício ele não dá claramente ou diretamente qual que é o comprimento, mas ele fala que a residência fornece, né, pelo sistema de aquecimento,
1000 watts por metro linear. Então, vamos considerar o nosso L igual a 1, tá? Dado que o nosso Q é 1000 watts por metro. Tá? Então, substituindo os termos na equação, a gente obtém que o nosso S é igual a 1,7 metros. Então, a partir disso, a gente já consegue determinar a temperatura T1, que é a temperatura da água. Então, 1000 watts é igual o S, aqui no caso, 1,7, o K, 40, o T1, que é o que a gente quer, o T2 é 0. Então, fazendo as manipulações corretas, a gente obtém T1 igual a 14,7. Portanto, a temperatura da água é de 14,7. Espero que vocês tenham gostado da aula. Faça o exercício disponibilizado no portal. É um exercício similar a esse. Tá? Pratique, leia o material didático e nos vemos na próxima semana tratando aí da condução de calor transiente. Um grande abraço e até mais.